Já falei para vocês algumas vezes aqui no canal sobre esclerose múltipla, que é uma doença autoimune onde as células de defesa do nosso organismo acabam atacando uma região no cérebro, na medula, no tronco cefálico, chamado bainha de mielina. Tá? Já comentei também para vocês que a forma principal é a recorrente remitente, que é caracterizada por surtos. O que é isso? Onde o paciente apresenta sintomas subagudos, né? Agudos, subagudos, depois tende a uma estabilização, fica bem durante um tempo e pode ter um surto novamente depois de algum período, ok? E também tem uma forma que é chamada progressão, tá? Progressiva. A esclerose múltipla permanentemente progressiva é aquela que começa desde o início com um quadro de uma progressão lenta, não tem surtos. Pode ter até uma forma com surtos que é muito mais rara, mas a característica principal é aquele quadro progressivo, principalmente na marcha, a dificuldade para andar. Então o paciente vai piorando cada vez mais o andar. Tá? E atualmente nós temos também o que a gente chama de progressão silenciosa, que antigamente nada mais era do que a esclerose múltipla secundariamente progressiva. Então, está mudando um pouquinho os termos. Então, eles usam atualmente como progressão silenciosa. Então, é aquele paciente que ainda possui um quadro de surto, tá? Ele pode ter ainda surto, mas começa um quadro progressivo. Como que a gente vai reconhecer? De novo, a marcha é um dos principais parâmetros. Então, o paciente começa a ter dificuldade para andar. Por exemplo, um corredor. O cara corria 21 km por dia, tá? Por semana, sei lá. Mas ele corria uma quantidade grande. De repente ele parou de 21 km e está correndo 20. Daqui a pouco 19, 18. Pô, mas 18 é bom pra caramba, mas não para essa pessoa, para esse paciente. Porque ele já conseguia 21. E numa certa época ele estava até ganhando, agora ele está perdendo. Isso é o que a gente chama de progressão silenciosa. Outro parâmetro, a parte cognitiva. Então, o paciente ele fica com mais dificuldade no raciocínio, fica mais lento. Tá? E isso a gente vai percebendo nas consultas, com testes. Um dos testes mais sensíveis é o SDMT, que a gente vê velocidade de processamento. Então, é um teste fácil, de 1,5 minuto, rápido de ser feito. E a gente vai fazendo anualmente para ver se o paciente está tendo piora ou não da quantidade de acertos. Então, são testes, através da anamnese e esses testes que a gente vai ver o quadro progressivo. O exame de imagem também a gente consegue. Nos últimos anos, nós temos falado bastante na ressonância como parâmetro de progressão silenciosa. Algumas sequências, uma delas é o SWI, que a gente consegue ver anéis paramagnéticos, que seria o acúmulo de ferro ao redor das lesões. Então, nessa sequência SWI, vou verificar as lesões e se eu tiver um maior que 3 lesões com esse acúmulo de ferro ao redor, temos que pensar também em progressão silenciosa, um quadro progressivo. Outra maneira também na ressonância é ver um alargamento das lesões. Então, apesar de não ter o aumento do número de lesões, né, das manchinhas brancas na ressonância, essas lesões elas começam a se alargar, aumentar. Isso também é uma característica de progressão. Então, por isso a importância de fazer uma ressonância, pelo menos a de crânio, anual. O último Magnus fala fazer anual, de crânio, e se o paciente estiver estável, fazer a cada 2 anos a ressonância de coluna cervical e torácica. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de como acompanhar os pacientes com esclerose múltipla. Deem uma olhada que vale a pena. Ok? Então, de novo, estamos falando de progressão. É aquele paciente que teve um quadro de surto remitente, mas ele não está tendo mais surto, mas ele chega para você, doutor, eu não estou bem. Estou com mais dificuldade para andar, o raciocínio está mais lento. Estou com um problema de incontinência urinária, que é outro ponto também. Não estou conseguindo controlar mais a urina. Eu olho a ressonância, eu vejo uma quantidade de anéis paramagnéticos maior que 3. Vejo um alargamento das lesões no T2 flare. Então, tudo isso me ajuda a raciocinar num quadro de progressão. Por que eu estou falando isso? Para chegar no ponto principal. Até dia 3 de setembro de 2024, tá? Que nós estamos gravando aqui no dia 7, o vídeo, há 3 dias atrás, tá? Não tínhamos nenhum
uma medicação disponível para esse quadro progressivo. Tá? Alguns trabalhos mostrando com a medicação anti-CD20, que seria o ofatumumab e o ocrelizumab, que seriam interessantes para aqueles quadros que tem impregnação, que mostra atividade de doença, ou no quadro progressivo com surto, que ele poderia ajudar a atrasar um pouquinho a progressão. Mas assim, muito ruim, tá? Muito meia boca. E até o dia 3 nós não tínhamos nenhum trabalho. E desde o ano passado, estamos falando bastante, ano passado, ano retrasado, estamos falando bastante de uma classe de medicação chamada anti-BTK, que é a tirosina de Bruton, que tem várias células. Tá? Entre as células que temos células que a gente chama de resposta inata. Vamos lá, vamos tentar explicar o que é isso daqui. Quando a gente tem um micro-organismo que invade o nosso organismo, nós temos duas medidas. A primeira que vai na frente é a que a gente chama de células inatas, que é mais ou menos quando a gente fala no exército, da infantaria, tá? Aquele grupo que vai na frente. Eles não são específicos, tá? Eles são que nem doido atacando. Então, uma resposta imune que a gente chama inata. Tá? Isso a gente tem durante séculos, tá? Que a gente já tem essa resposta imune. Ela é baseada em células, macrófagos, no sistema nervoso central, a micróglia. E temos um outro grupo chamado sistema imune adaptativo, que essa vai ter uma resposta organismo dependente. Então, assim, seria, pensando no exército de novo, fazendo uma analogia, seriam os sniper. Então, eu olho aquele alvo e ataco diretamente. Tá? Então, de novo, a inata seria a nossa infantaria, que seria aquele primeiro grupo que não é específico, e a adaptativa seria o sniper, tá? Aquele que vai no alvo específico, ok? A maior parte dos medicamentos até essa data era para essa resposta adaptativa. Então, mexendo com linfócitos T e linfócitos B. De novo, eu tenho um vídeo específico falando sobre medicamentos, deem uma olhada lá depois. Esses anti-BTK, que é a tirosina de Bruton, tá? Ele vai atuar principalmente na resposta inata, macrófagos e micróglia. Tá? A micróglia são as células de defesa dentro do sistema nervoso central, dentro da nossa cabeça, dentro do cérebro, dentro do tronco cerebral, dentro da medula. E essas outras moléculas, tá, que atuavam no sistema adaptativo, tá, são moléculas grandes, que não atravessam um negócio que a gente chama de barreira hematocefálica. Que é isso? No cérebro, já mostrando aqui um pouquinho, nós temos os vasos. E esses vasos tem uma barreira que não deixa passar tudo para o nosso cérebro, para não ter acometimento, ok? Essa barreira na esclerose múltipla, ela está um pouco mais permeável, permitindo algumas células passar. Quando ela fica menos permeável, quando passa o processo inflamatório, tá, ela compartimentaliza, então deixa as células de defesa na periferia e a célula de defesa lá no sistema nervoso central. O grande problema é que com o desenvolvimento do processo inflamatório na esclerose múltipla, eu compartimentalizo esse processo inflamatório. Então as células que prejudicam, que machucam o neurônio, estão dentro da cabeça, não estão mais na periferia. E as medicações que nós temos, elas são grandes, elas não atravessam essa barreira. Então aquelas células que estão lá dentro da cabeça, eu não consigo atuar nelas. Por quê? Porque eu não consigo passar. Então por isso que nós temos a progressão, que ela já está independente do quadro clínico. Tá? Ela já está independente das células lá da periferia, dos vasos, tá? Do nosso sangue. Já tem ali dentro. Tá? É mais ou menos quando o bandido já está dentro da casa, já vai começando a roubar ali dentro. E a polícia não consegue entrar porque eu tenho uma barreira. Entendeu? Não consigo entrar. Então os remédios não entram, que seria a polícia lá para poder parar isso, os remédios não entram, por isso que temos a progressão. E a tirosina, os anti-BTKs, que é os anti-tirosina de Bruton, são moléculas pequenas e elas penetram na barreira hematocefálica. Tá? E vão atuar lá dentro do cérebro. E o interessante, atuam nessas moléculas, nessas células que são os macrófagos e a micróglia, que está lá dentro da cabeça. Olha que interessante a ideia. Então, o primeiro trabalho foi do grupo da Merck. E eu acho que o desenho do estudo não foi muito interessante, porque eles compararam principalmente pacientes com quadro recorrente remitente, tá? Que é o quadro mais comum.
E ao final de um ano, que mostraram acho que no começo do ano, não houve diferença quando compararam com a teriflunomida. Fecharam o estudo e não se falaram mais nisso no grupo da Merck. A Genzyme, outra empresa farmacêutica, ela fez 2 grupos. Um grupo que ela comparou com a teriflunomida, que é um remédio para esclerose múltipla, mas ela pegou esses pacientes com recorrente remitente, que é o mais comum. Tá? Um quadro recorrente remitente, comparou a tirosina de Budoton dela com a teriflunomida, que é o estudo chamado Gemini 1 e Gemini 2. E no final desse estudo, quando ele comparou o anti-BTK deles, que é o tolebrutinib, com a teriflunomida, não houve diferença nenhuma. Muito semelhante ao estudo que a Merck mostrou. Então, naquele grupo recorrente remitente, não teve diferença. Contudo, a Genzyme foi inteligente. Ela pegou um outro grupo de pacientes com quadro progressivo, sem surto. Então, ela pegou esses pacientes com quadro progressivo sem surto, tá? E comparou com placebo, que é o estudo Hércules. Tá? E agora eles jogaram no dia 3 de setembro, agora, de 2024, no site deles, falando que houve um desfecho primário favorável. Olha que interessante. Eles não mostraram ainda detalhes, eles vão mostrar no ECTRINS, tá? Que vai ser nesse mês de setembro, no dia 16, que eu estarei lá. Me acompanha lá no Instagram, que eu vou colocar fotos, vou colocar um pouco das aulas que vão falar desse trabalho. Então seria interessante vocês darem uma olhada lá no Instagram. Me acompanhem, ok? Mas eles mostraram que o desfecho primário foi alcançado. Então, após um ano, aqueles pacientes que tomaram tolebrutinib, que é o anti-BTK da Genzyme, teve um atraso no avanço da doença, quando comparado com o placebo. Olha que interessante. Então, alcançou o desfecho primário. Então, isso é muito legal, pessoal. Muito bacana mesmo. Porque até o momento, nós não temos nenhuma droga que ajuda para o quadro progressivo. O mais importante é não deixar chegar nesse quadro progressivo. Então, quanto mais precoce o tratamento, melhor. Que eu já falei também em vídeos aqui. E no dia 3, de novo, é um marco para tratamento da esclerose múltipla. Como foi um marco lá atrás, com os primeiros medicamentos, o Interferon na década de 90, o primeiro anticorpo monoclonal que foi o natalizumab na década de 2000 agora, tá? Esse também é um novo marco que a gente tem. E eu não duvido não, que daqui a pouco nós vamos estar associando drogas. Então, um anti-BTK para aquele paciente que tem ainda quadro recorrente, tá? Junto com uma outra medicação que é utilizada para o quadro recorrente. Não duvido, já nós vamos ter associações. E é bonito ver que a ciência está avançando. Tá? Eles jogaram só o spoiler, que teve benefício, não mostrou os dados ainda, os dados vão ser demonstrados no ECTRIN de 2024, que vai ser em Copenhague, na Dinamarca. E eu trago para vocês os dados no próximo vídeo aqui no canal e também no canal no Instagram. Me sigam lá para poder terem mais informações. Um grande abraço e eu trago resultados nos próximos vídeos. Um abraço!